Olha só, precisamos falar dessa eliminação do Palmeiras também à luz do que foi o VAR, do que foi as atitudes patéticas da arbitragem, né? Sobretudo do VAR, assim como também precisamos e devemos tocar em outros pontos dessa eliminação do Palmeiras, porque foram várias coisas que entraram em campo na noite de ontem, no Allianz, e não apenas a questão da arbitragem, teve também um Palmeiras com desempenho que não vem muito bem, e é necessário também estabelecer e colocar um porquê neste problema. Por que o Palmeiras não está conseguindo jogar? Não está conseguindo apresentar o mesmo rendimento de outras partidas. Por quê? Um outro porquê. Porque o Palmeiras está apresentando dificuldades também físicas nos finais das partidas. Um outro porquê. Porque alguns jogadores do Palmeiras não estão conseguindo render como rendiam em outros momentos. Deixando claro, contudo, que nessa partida, alguns até voltaram a jogar bem. Em algumas situações, a gente viu o Danilo de volta, mas em poucas, na minha opinião. Vimos também o Dudu ser muito decisivo, algo que ele não vinha fazendo já algumas partidas, né? Conseguiu, neste jogo, ser bem decisivo em alguns momentos. Acho que no segundo tempo o jogo dele cai de produção. Contudo, eu não o tiraria da equipe, mas dá para entender o fato aqui. Ele foi um jogador importante ontem. Ele voltou a se conectar com o melhor do seu jogo em alguns momentos, pelo menos. Precisamos estabelecer também um porquê, né? Na maneira como o Palmeiras jogou, recuando, tendo, por exemplo, o adversário muito combalido dentro de campo. O São Paulo foi para o Allianz, muito receoso do que poderia acontecer, respeitando muito o seu adversário, sabendo das dificuldades que seria uma vitória, porque havia um reconhecimento prévio, como ainda há nos torcedores de São Paulo, em boa parte deles, que o Palmeiras era e é superior ao São Paulo. Poderia perfeitamente eliminar o São Paulo. Nas redes sociais, era o que eu percebia. Sim, torcedores acreditavam muito na vitória e que ela era possível, mas havia sim um reconhecimento, beirando uma ótima leitura objetiva de que a equipe do Verdão era superior ao São Paulo. O fato é que isso também, de certa forma, esteve presente nos jogadores. Então, este foi o primeiro problema que eles levaram a campo ontem. O segundo problema que eles levaram a campo ontem foi o fato de que, com 13 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. Precisaram lidar com tudo isso, superar tudo isso. O fato é que, olhando agora para o Palmeiras, na perspectiva do Palmeiras, você tinha um adversário ali que estava muito combalido dentro de campo, que levou para campo todos esses pavores, como eu já falei aqui, e que, além disso, foi colocado na escuridão pelo próprio Palmeiras ali no começo da partida. E dentro disso, precisamos falar que o Palmeiras conseguiu implementar no começo do jogo tudo aquilo que o Palmeiras vinha fazendo em outras partidas aí, em algumas outras partidas já não era algo tão corrente, digamos assim, nas últimas partidas, mas o Palmeiras conseguiu detonar ali nos primeiros minutos, fazendo um gol e buscando o segundo gol. Em várias situações, chegando também ao segundo gol. E no caso, o Palmeiras conseguiu o primeiro gol. O São Paulo completamente tonto dentro de campo. O Palmeiras conseguiu 3 minutos depois o segundo gol. E aí vem uma postura diferente. Como o adversário estava muito combalido, muito fragilizado emocionalmente, o Palmeiras deveria continuar naquela atitude. Deveria tentar fazer o terceiro gol. O quarto gol. É claro que dá para entender aí, portanto, o time tem tido dificuldades lá no final, de repente é bom poupar, não sei o quê, mas estava muito fácil. E era necessário continuar daquele jeito. Então precisamos combinar que sim, ainda a comissão técnica tenha tido uma avaliação bastante objetiva, considerando alguns problemas que têm aparecido na equipe nos segundos tempos dos jogos. Foi um erro. Foi um erro. E não há problema em reconhecer que a comissão técnica do Palmeiras foi mal ontem também. Ela é vencedora, ela é bicampeã da Libertadores. A meu ver, ela é muito boa, mas também erra. E errou. Errou na partida de ontem. Né? Então, tudo isso precisa ser colocado aí. O Palmeiras também, de certa forma, tinha o jogo na mão. A impressão para os torcedores de que estava tudo muito fácil era visível. A ponto de que, mesmo quando o Palmeiras começou a dar campo para o São Paulo, o Palmeiras tinha muita qualidade nas chegadas. Portanto, era muito importante praticar aquele jogo, sim, da espera, porque algum gol poderia sair a qualquer momento, mas a partir de um certo momento, o Palmeiras começou a perder controle do jogo. Isso não ficou tão visível assim. Contra uma equipe que precisava, sobretudo, desse comportamento do Palmeiras para crescer no jogo. Porque por si só talvez não tivesse essa condição. E aí não é falta de respeito ao São Paulo, não.
é algo muito objetivo mesmo. Então a gente precisa também colocar um porquê que tudo isso aconteceu. E não ficarmos aí somente falando de arbitragem. Agora, a arbitragem precisa ser pontuada, precisa ser pautada aqui, porque ela também entrou em campo. A arbitragem ontem não explica o Palmeiras, não explica necessariamente a eliminação do Palmeiras, porque o Palmeiras ainda assim estava por um gol, o São Paulo estava por um gol, poderia fazer um gol de qualquer maneira. Seria difícil? Seria, mas poderia fazer. A eliminação do Palmeiras também pode ser explicada pelo Veiga, e é normal que de quando ele vai perder um pênalti, 2, né? Porque se ele fizesse aquele gol, até mesmo o fato de que haveria ali uma saída no meio de campo e tal, uma jogada diferente, provavelmente nem o pênalti, em tese, o pênalti para o São Paulo, aconteceria. Isso também explica a derrota de ontem. E é muito frustrante para o torcedor, e de certa forma é até meio constrangedor para o torcedor, sentir alguma coisa do Veiga, porque o Veiga é o cara que entregou tanta coisa, é o cara dos pênaltis perfeitos. E aí vem o constrangimento, a vontade de criticar, de detonar, de falar mal. A gente lembra o quanto ele foi eficiente nas cobranças de pênaltis anteriormente. Coisas do futebol aí. Por exemplo, a deusa Fortuna, a deusa grega da sorte, a Fortuna, que é a deusa da sorte. Em alguns aspectos, podemos dizer que ela parou de ajudar o Palmeiras. Talvez não pelo que a equipe faz com os presentes que ela ganha da sorte, mas porque os dirigentes têm feito também. E eles também entram em campo ontem. Porque o Abel, ele olha para o banco e não tem alternativa. E não teve alternativa porque esse elenco não foi montado como deveria no começo do ano. Porque tinha o Mundial, alguns grandes jogadores deveriam chegar, o centroavante, por exemplo, deveria chegar, e ontem a equipe sentiu de novo falta de um camisa 9 de um centroavante, que eles não contrataram. E eles também têm que ser responsabilizados também pelo que aconteceu ontem, também pela eliminação. Ok? Então, agora, a arbitragem é uma parte disso, e é uma parte importante também, e precisamos destacar isso aqui. Uma vergonha o que fez o VAR, e o que fez a arbitragem no geral, o VAR. E isso precisa mudar no futebol brasileiro. O Palmeiras tem a obrigação aí de criticar, de fazer alguma coisa, de tentar, enfim, impugnar uma... Enfim, tudo que o Palmeiras puder fazer, tem que fazer. E deve fazer. Foi uma vergonha, foi uma violência. Isso não tem nada a ver com o mérito aí de São Paulo, mas foi uma violência para o jogo e para o futebol. O que está acontecendo com o VAR no Brasil é vergonhoso, é um crime contra o futebol, é um assassinato ao futebol brasileiro. Na prática, a gente tinha um bando de bunda mole, de incompetente, que eram os árbitros, que ganharam muito mais poder para executar sua incompetência através do VAR. A gente, na verdade, está fazendo, sabe o quê? Está legitimando a mediocridade. A gente está dando poder para incompetentes, para medíocres. Porque a arbitragem no Brasil ela é medíocre. E quando o Abel Ferreira critica a arbitragem, enche o saco, fica ali perturbando e outros não gostam, o Abel está correto. Porque todos os árbitros têm que ser questionados sim, têm que ser criticados sim. Porque eles são ruins, eles são horrorosos. São horrorosos. E ontem foi horroroso de novo. Se o VAR chamou, ficou caçando aquele problema naquele gol, no pênalti ali, para dar o pênalti, por que o mesmo VAR não chamou, por exemplo, na situação do Dudu, dentro da área? E este é o problema. A incompetência, esses medíocres, árbitros brasileiros. E como é que é possível fazer alguma coisa contra esses árbitros medíocres? E é um ponto também que a gente precisa tocar. É um ponto muito importante. E aí a gente vai também, nessa conversa, colocar aqui na análise a mediocridade, a infantilidade, a incompetência e a hipocrisia dos dirigentes brasileiros, inclusive do Palmeiras, do São Paulo e de todos os clubes do futebol brasileiro. Cadê uma nota do São Paulo, por exemplo, neste momento, para criticar a arbitragem? Ela não aconteceu e ela não vai acontecer. Se fosse o contrário, o Palmeiras também não emitiria uma nota nesse sentido. E este é o problema. Os dirigentes estão atuando como amador. Eles precisam se comportar como dirigentes e não como torcedores. Quando a equipe reclama de arbitragem aqui no Brasil, todos têm que ter uma situação oportuna para criticar também, para apoiar outro clube, mas isso não acontece. Isso não acontece. E aí acaba fortalecendo esses medíocres desses árbitros aqui no Brasil.
Será salutar para esse debate que o São Paulo agora emitisse uma nota. O São Paulo não vai fazer isso, porque o Palmeiras não faria isso também. O que importa é o seguinte, é quando eles erram contra a minha equipe, aí eu fico bravo. Quando erra para o outro, eu não falo nada. Eu não falo absolutamente nada. O que as pessoas precisam entender é que dirigente de Palmeiras precisa entender, dirigente de São Paulo precisa entender, de Flamengo precisa entender, de Botafogo, de Corinthians, de Santos, enfim. Vasco, Fluminense, tudo, Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, todos os clubes aqui no Brasil. O que eu preciso entender é que todos eles, todos os clubes brasileiros têm um inimigo em comum. O inimigo em comum chama-se arbitragem. Notadamente, o VAR. O VAR está tão ridículo aqui no Brasil, que, sinceramente, dá até saudade dos velhos tempos, em que nós não tínhamos o VAR. O que o dirigente precisa aprender nesse momento é o seguinte, o VAR é inimigo de todos os clubes. A arbitragem é inimiga de todos os clubes. Agora tem que entender isso, gente. Porque o VAR não é inimigo só do Palmeiras, quando faz mal para o Palmeiras. É inimigo do São Paulo quando faz mal para o São Paulo também. Só que nessa hora, eu não vejo nenhum problema. Eu só vejo problema quando isso acontece com a minha equipe. E esse discurso final aqui, deste vídeo, não é apenas para dirigentes do Palmeiras, não. É para o São Paulo. Também para o Corinthians, para todos os dirigentes de clube aqui no futebol brasileiro. É isso. Tudo isso, conjunto tudo isso explica a eliminação do Palmeiras. Não somente a arbitragem, mas a arbitragem precisa ser questionada. É um debate muito sério que precisa ser feito sobre o VAR aqui no futebol brasileiro. A gente está legitimando a incompetência. A gente está dando para medíocres, né, um poder que eles não podem ter. Porque eles não têm competência para lidar com esse poder. E é o que acontece hoje com os árbitros. Aumentou muito o poder dos árbitros com o VAR. Ou seja, foi dado muito mais poder para aqueles que eram os mais incompetentes no futebol do Brasil, que eram justamente os árbitros de futebol. É isso.